Se você acha que esse vídeo é um ataque a Ali Hazelwood, você tá muito enganado. Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Mans. Eu acabei de reparar que eu tô com o mesmo estilo de roupa do meu último vídeo. Um blusão e um short jeans. É assim que eu fico quando eu tô em casa. Então, enfim, vamos superar. E tô de óculos hoje só pra dar uma variada. Mas assim, vamos falar sobre Ali Hazelwood porque eu preciso botar pra fora. Eu quero começar perguntando pra vocês se vocês têm um autor favorito, só que ele é mais do que um autor favorito. Ele é a pessoa que, tipo assim, tudo que ele escreve, você vai ler e você vai gostar. Tipo, você já tem a certeza que você vai gostar, sabe? Quem é essa pessoa pra vocês? Deixa aí nos comentários, porque eu quero uma pesquisa de campo aqui, eu quero saber, entendeu? E por que eu tô falando que é mais do que um autor favorito, digamos assim? Porque eu já tive algumas autoras, né, todas mulheres, favoritas, assim, que pra mim eram, tipo, deusas ao longo dos anos. Então, quando eu era mais novinha, por exemplo, era a Kiera Cass com A Seleção. E aí eu achava que tudo que eu ia ler da Kiera Cass eu ia amar. Até que o tempo foi passando, eu fui ficando mais velha. E aí eu fui tentar ler os livros novos que ela lançou. E aí eu não gostei muito. Então já não era mais a minha autora favorita. Aí depois, quem que virou minha autora favorita? Victoria Aveyard, autora de A Rainha Vermelha. E aí aconteceu mais ou menos a mesma coisa, porque assim, eu sou obcecada por A Rainha Vermelha, né? Acho que vocês sabem. E eventualmente, depois de muitos anos, ela lançou Destruidor de Mundos, né? Uma fantasia nova. E eu li o primeiro livro e foi muito engraçado, porque nessa época eu falava que a Victoria era a minha autora favorita. Então eu tentei muito amar esse livro. Nossa, mas eu tentei muito mesmo gostar desse livro. Tipo, eu acho que eu dei umas 4 estrelas pra ele. E eu fiz um vídeo super longo, assim, pro Instagram, na época, defendendo o livro, falando, ó, não sei por que vocês não gostaram, o livro é ótimo, sei lá o quê. E aí, quando passou a euforia, eu pus a mão na consciência e eu falei, véi, nem gostei tanto desse livro. E aí eu eventualmente tive que superar que a Victoria Aveyard não era mais a minha autora favorita. Depois da minha fase da Victoria Aveyard, quem que veio? Marissa Meyer com Renegados, que outro livro que eu sou obcecada, né? Que eu sou meio obcecada, assim, pelas coisas, né? Não sei gostar de boa, eu tenho que ser obcecada. E a Marissa Meyer, assim, eu também acreditei muito que ela era a minha autora favorita, porque eu amei Renegados. E eu amei a escrita de Renegados. E aí eu li, acho que o quê? Mais uns 2 livros dela, que foi Heartless e Instant Karma, né? Uma fantasia e um romance. E aí foi um negócio, tipo assim, gostei, mas não amei. E aí eu fiquei tipo, não, acho que é só porque não é o meu estilo de livro e tal. E assim, de fato, eu amo essas autoras, assim, a Kiera Cass acho que não mais, mas a Victoria Aveyard e a Marissa Meyer são autoras que eu amo até hoje, tipo assim. Mas eu já aceitei que não é esse tipo de autor favorito que, tipo, tudo que eles escreverem, que elas escreverem, no caso, né, são mulheres. Tudo que elas escreverem eu vou amar, sabe? É uma questão, tipo assim, mano, gosto de livros específicos dessas autoras. Aí, de forma bem inesperada, eu diria, uma outra autora entrou e ocupou esse campo de realmente, assim, uma autora favorita em que, pra mim, é surpreendente, eu vou explicar o porquê, mas surpreendentemente eu amo tudo que ela escreve, que é a Ali Hazelwood. O surpreendente é porque eu sou uma pessoa da fantasia. Eu gosto do romance, mas eu sou 100% fantasia. Tipo, é meu gênero favorito. Eu amo ler fantasia. E aí o surpreendente vem porque a Ali escreve principalmente romances. Ela já escreveu Noiva, né, que é uma fantasia que eu amo, inclusive. Mas ela é principalmente dos romances. E aí ter pela primeira vez... Tá, não posso falar a primeira vez porque a Kiera Cass também escrevia romances, mas você entende o raciocínio, né? Vocês estão entendendo. Tipo assim, ter assim uma autora de romance como a minha autora favorita foi uma surpresa pra mim, porque pra mim era sempre fantasia acima de tudo. E aí a Ali virou essa autora que, além de a cada lançamento dela eu ficar ansiosa e eu querer muito ler, porque eu gosto muito, assim, dos livros dela, eu já meio que tenho a certeza que eu vou gostar dos livros antes de eu começar a ler. Isso é muito louco. E é a primeira vez que isso, de fato, me acontece. Então, por isso que eu tô meio chocada, e eu falei, vou fazer um vídeo. E é isso o vídeo. E assim, eu não sei explicar pra vocês, principalmente se vocês não têm essa pessoa na vida de vocês. Tipo, esse autor que tudo que essa pessoa escreve você ama e você fica obcecada pelos livros e tudo mais. Se você não tem essa pessoa na sua vida, talvez você não vai entender o que eu vou falar agora. Mas se você tem, eu tenho certeza absoluta que você vai me entender. Que assim, quando eu tô lendo um livro da Ali, cara, eu não tô lendo.
Sabe aquela sensação, tipo assim, você tá lendo um livro e você esquece que você tá lendo o livro? De tão envolvido que você fica com aquela história, é sempre assim. E isso é. Cara, isso é uma delícia, meu Deus. Pra mim é tipo assim, a melhor forma de leitura que eu posso ter é quando eu esqueço que eu tô lendo. Isso é muito bom. E eu posso vir com diversas justificativas do porquê que eu amo tanto a Ali Hazelwood. Por exemplo, ela é da área de STEM, eu sou da área de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática. E o fato dela sempre colocar referências de, né, mulheres na área de STEM, nos livros dela, as protagonistas são praticamente todas da área da STEM, e ela sempre coloca situações que descrevem, assim, o que a gente vive diariamente na faculdade, no nosso trabalho, enfim, muito do machismo também, óbvio. E as referências que ela traz, cara, eu vou ser bem sincera aqui agora, eu me sinto privilegiada lendo os livros da Ali Hazelwood, porque eu sinto que ela está colocando referências para mim. É óbvio que não é para mim, mas vocês entenderam que é exatamente para mulheres na área da STEM. Tipo, você lê os livros e aí ela fala sobre uma linguagem de programação que ela tá zoando, uma linguagem de programação, tipo, no último livro ela tava zoando MATLAB. Aí em outro livro ela falou sobre um Raspberry Pi que a personagem tava usando pra fazer sei lá o quê. E, tipo, são coisas que eu já trabalhei, que eu já mexi, ferramentas que eu já usei na faculdade, no meu trabalho, enfim. E ela fazer essas referências, eu fico, tipo, sabe? É um nicho muito específico de pessoas. E aí eu amo que eu faço parte desse nicho específico de pessoas. Eu poderia falar também que eu amo a escrita dela, porque, juro, eu não sei o que acontece, mas eu acho a escrita dela muito fluida. Eu acho que é a escrita mais fluida que eu já vi na minha vida. Justamente por isso, tipo, eu tô lendo, eu esqueço que eu tô lendo, tipo assim, eu só vou, só vai, tipo, só flui. É muito fluida, eu amo. Posso falar que é porque os livros que ela escreve me distraem, porque são livros levinhos e gostosinhos de ler, mas ao mesmo tempo eu não acho que são livros fúteis, tipo, tem muita gente que descreve, eu inclusive faço isso às vezes, descrever os romances da Ali Hazelwood como, tipo, um romance bobinho, sabe? E, pra ser bem sincera, mesmo eu já tendo falado isso algumas vezes, eu não acho que os romances dela são romances bobinhos, porque eu sempre acho que ela dá muita profundidade pros personagens dela. Então, assim, eu diversas vezes me identifico, principalmente com as protagonistas, ou até com os caras, né, dependendo da personalidade deles, eu me identifico com os personagens dos livros dela, e eles sempre têm, né, questões, problemas, assim como pessoas da vida real. Então eu acho que ela consegue dar muita profundidade pra isso e desenvolver muito bem os personagens dela. Não sei se vocês já leram Ali Hazelwood, enfim, se vocês também percebem isso, mas assim, em comparação a outros romances que talvez de fato se encaixariam na caixinha de um romance bobinho, daí eu não acho que a Alice se mistura com esses tipos de romance, porque eu acho que ela traz muito profundidade assim pros livros dela. Então, sim, eu às vezes falo que é um romance bobinho, mas no fundo eu não acredito isso, eu não acho que é um romance bobinho. É um romance que sempre me toca muito no fundo, então ele não é um romance bobinho. Então, enfim, meu ponto é, eu posso ficar aqui, sabe, trazendo as justificativas do porquê que eu amo tanto os livros da Ali Hazelwood e porquê que hoje eu cheguei num ponto que, tipo assim, eu sei que tudo que ela escrever eu vou adorar, mas no final das contas, é só uma autora, tipo, uma pessoa que tá na casa dela escrevendo um livro e que eu leio e eu falo, mano, que lindo, que eu amei. Então, independente das justificativas, eu só tô aqui pra falar aqui. Por que que o título do vídeo é Ela arruinou, né, assim, as outras experiências literárias pra mim? Por causa disso, tipo, principalmente com o gênero de romance, né, que é o que ela mais escreve, se hoje eu pego um livro de romance pra ler, inconscientemente eu estou o tempo inteiro com uma certa expectativa de que ele vai ser igual aos romances da Ali Hazelwood e vai me deixar, sabe, da mesma forma que eu fico quando eu tô lendo Ali Hazelwood. E pouquíssimas vezes, na verdade, quase nunca, essas expectativas são atendidas. É óbvio, porque a Ali Hazelwood, ela tem um jeito de escrita muito específico, muito particular. Tem gente que fala que todos os livros dela são iguais? Tem. Eu discordo completamente, mas isso dá tema pra outro vídeo. Mas sabe, tipo assim, hoje em dia, se eu vou ler um romance, eu não consigo me desprender da Ali Hazelwood. E entender que, tipo, não, esse é um outro romance, é uma outra história, é uma outra proposta, com uma outra autora escrevendo. Não sei, é muito difícil pra mim não ficar o tempo inteiro falando, ah, tal livro da Ali é melhor, tipo, tal, sabe? Até porque os meus romances favoritos hoje em dia são os romances da Ali, então eu sempre vou estar comparando ali pra falar se eu gostei ou não de um outro romance, enfim. É por isso que ela arruinou a minha experiência literária com romances. Isso não é de todo ruim, não. Desde que ela continue escrevendo livros e não pare, pra mim tá tudo certo. Dito isso, só uma pequena observação. Eu não sou obcecada por todos os livros dela, não, tá? Tem alguns livros que eu acho menos legais do que outros, digamos assim. Mas tem os que eu sou obcecada. Então vamos fazer um ranking
dos livros da Ali Hazelwood. Eu nem sei qual é esse ranking, eu vou fazer ele agora ao vivo nesse vídeo com vocês. Os meus livros estão aqui atrás, então eu vou ficar olhando pra eles e decidindo qual que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Em primeiro lugar, é meio óbvio essa, porque acho que eu já falei pra meio mundo de que o meu livro favorito de romance da vida e da Ali Hazelwood é Amor, Teoricamente. Eu já fiz até o Arthur, meu namorado, ler esse livro. Ele também gostou. E assim, hoje em dia eu confesso que não lembro muita coisa sobre ele, só lembro que ele é o meu romance favorito, tá bom? Então temos o nosso primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou ser obrigada a colocar o último lançamento dela, que é No Fundo é Amor, porque esse aí, minha filha, me tocou de um jeito que eu não sei o que aconteceu. Mas eu amei. Só que assim, eu também amo muito Noiva, que é a fantasia que ela escreveu. E aí me dá vontade de colocar os dois dividindo o segundo lugar. Será que eu posso fazer isso? Não, né? Não vamos colocar dois livros no mesmo lugar. Então vamos colocar a Noiva em terceiro lugar, que assim, incrível também. Depois, pra mim, vem, obviamente, o maior de todos, A Hipótese do Amor, que é o livro que começou tudo, né? A Hipótese do Amor em quarto lugar. Assim, ele era o meu top 1, tá? Eventualmente. Só que aí essa mulher foi lançando tanto livro bom, que aí A Hipótese do Amor foi dando uma caidinha. Em quinto lugar, eu vou colocar Odeio Te Amar, que é o livro de contos dela, né? Essa é meio polêmica, porque, tipo assim, eu vejo que a galera não é tão fã, assim, desse livro de contos dela, mas eu fiquei obcecada, tipo, eu amei, eu li esse livro numa viagem, então, tipo, foi super bom o fato de serem contos rapidinhos, assim, sabe? Eu gosto porque mesmo com uma história curtinha, ela conseguiu ter início, meio e fim, sabe? Ela conseguiu detalhar o que ela precisava detalhar, mesmo em poucas páginas, e são três histórias completamente diferentes entre si, assim, mas que de certa forma elas se relacionam. Enfim, eu adoro esse livro, então eu Odeio Te Amar tá em quinto lugar. Nossa, eu já tô perdendo a conta do que falta. Falta Razão do Amor, Checkmate e Não é Amor. Tá, em sexto lugar eu vou colocar Não é Amor, que eu também gostei muito, mas menos do que os outros que já estão acima dele. Aí eu coloco Checkmate, já não sei mais em que posição que eu tô, enfim, Checkmate e A Razão do Amor embaixo. A Razão do Amor, tipo assim, o que aconteceu? Esse livro, sim, eu acho que ele é meio uma copiazinha de A Hipótese do Amor. Sabe a história de que todo mundo fala que todos os livros da Ali Hazelwood são iguais? Eu discordo. Mas com essa pequena exceção de A Razão do Amor, porque eu acho que ele é meio copiazinha de A Hipótese do Amor, só que de forma meio repaginada, obviamente, pra ficar diferente. E aí, dos livros da Ali, ele é o que eu achei mais sem gracinha. Tipo assim, eu ainda gosto da vibe, é óbvio, tipo, eu dei 4 estrelas pra ele, então foi uma ótima leitura. Mas comparando com livros incríveis que tem, essa mulher, assim, não sei o que ela faz nesses livros que eu fico obcecada. A Razão do Amor foi o meu menos favorito até hoje. Enfim, é isso. Eu só tava precisando, sabe, externalizar, pôr um pouco pra fora o fato de que, tipo assim, eu não consigo não ser obcecada pela Ali Hazelwood. Eu não consigo não amar os livros dela. E mesmo que chegue alguém falando, ah, isso é um romance bobo, esse romance é mal escrito, esse romance, sei lá, eu vou falar, foda-se, com todo respeito. Ela é a minha mãe. A Ali Hazelwood é a minha mãe. E eu vou amar se ela escrever qualquer coisa idiota. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido o que eu queria passar pra vocês. Eu quero muito saber se vocês têm um autor assim que causa isso em vocês. Principalmente se for a Ali Hazelwood, também me conta, porque eu preciso saber. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Me acompanhem nas outras redes sociais, né? Porque lá eu falo com detalhes, assim, sobre todos esses livros que eu tô lendo. Principalmente lá no Instagram. Se vocês quiserem que eu faça qualquer vídeo em específico, se vocês têm alguma ideia de vídeo que eu possa trazer aqui pro YouTube, também me contem aí nos comentários. Eu tô querendo voltar com uma certa constância, que eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tô querendo voltar. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.